Vamos lá, galera, vamos começar o nosso segundo bloco sobre questões. Aqui a gente parou na questão de número 10, né, no bloco anterior. A gente falou aqui sobre desconto e tudo mais. Vamos agora para uma questão da nossa falecida ESAF, que fazia... Não que a ESAF tenha falecido, né? A ESAF não faz mais concurso público. Ela existe lá, mas não faz mais concurso público. Mas tá aí, questão do Mato Grosso do Sul é um concurso que a gente espera também que saia no médio aí prazo, enfim. Não sei quando que vocês estão assistindo esse vídeo, mas temos expectativas aí da Cefaz Mato Grosso do Sul, que já tem bastante tempo que não faz concurso. Vamos lá. Uma indústria vende para outra uma mercadoria no valor de R$2.000. Essa segunda indústria vende para um varejista a mesma mercadoria por R$3.000. O varejista, por sua vez, vende tal mercadoria ao consumidor final por R$4.300. Então ele deu uma cadeia, né? Deu uma cadeia tributária. Considerando que em todas as operações há incidência de ICMS, a alíquota de 10%, a alíquota hipotética aí, qual o valor de tal tributo a ser efetivamente recolhido no momento da venda a consumidor final? Então, ó, ele falou que a alíquota é de 10%, ele quer saber o valor que vai ser recolhido no momento da venda para um consumidor final. A gente pode desenhar a cadeia aqui, né? Tem uma indústria, vende para outra. Então, aqui, indústria 2, por R$2.000. Essa segunda vende para um varejista a mesma mercadoria por R$3.000. O varejista, por sua vez, vende tal mercadoria. Vou botar aqui o varejista, né? Varejista. O varejista vende tal mercadoria para o consumidor final por R$4.300. Bom, a primeira pergunta que eu faço a vocês aqui: se eu quiser saber o ICMS da cadeia toda, né, que vai ser entregue, né, se eu quiser saber o ICMS da cadeia toda, como que eu faço? Basta eu multiplicar a alíquota, né, a alíquota de 10%, sobre os 4.300, certo? A alíquota de 10% sobre os 4.300, aqui eu vou ter o ICMS da cadeia toda, tá? Da cadeia toda. Então aqui, ó, R$430 é o valor que vai ser recolhido da cadeia toda. Como você sabe, Rocha? Por conta da não cumulatividade. A não cumulatividade, ela é justamente, o objetivo dela, como eu falei para vocês, né, é justamente trazer, né, deixa eu voltar para mim. Fazer com que, aplicando-se a alíquota sobre a última etapa da cadeia, a gente tenha o ICMS recolhido na cadeia toda, por conta da não cumulatividade, como eu falei. Então, se a gente fizer aqui toda a apuração da cadeia, vai dar 430 entregue aos cofres públicos. Quer ver? Quando sai da indústria para a indústria 2, a indústria 1 faz o quê? Débito de 200, 10%. Quando a indústria 2 recebe essa mercadoria, o que ela faz? Crédito de 200. E quando ela dá saída aqui por 3.000? 10% de 3.000, débito de 300. Aí o que o varejista faz? Crédito desses 300. E quando vende para o consumidor final? Débito de 430, 10% de 4.300. Então eu tenho aqui recolhido ao Estado 200, mais, aqui vamos apurar, mais 100, vamos apurar aqui também, 430 menos 300, 130. Então eu tenho 200, mais 100, 300, com mais 100, 430. Como eu falei, ó, aqui, ó, já joguei 10% lá no final. Por quê? Porque isso é justamente a não cumulatividade. É fazer com que a alíquota que se propôs para aquela operação, para aquela mercadoria, seja a alíquota da cadeia toda. Se fosse uma tributação cumulativa, o que a gente teria? Teria aqui recolhido 200, 10%, aqui 300
E aqui, 430, porque não abate o valor devido na operação anterior. Então, eu tenho 430, tenho 300, 730, mais 200 aqui, eu teria um valor aqui total recolhido de 930. Tá? 930 reais. E se eu jogar 930 sobre 4.300, não vai dar. Não vai dar o valor de 10%, que é a alíquota proposta para a mercadoria. Tá aqui, ó. 21%. Então a alíquota dobra praticamente se eu tiver acumulatividade. Tá? Então, o ICMS da cadeia toda recolhido, eu consigo fazer rapidinho. Basta multiplicar ali 10% pelo valor ali. Se for respeitada a não acumulatividade, 10% sobre o valor de venda ao consumidor final. Bom, só que o que ele pergunta aqui na questão, gente, o questionamento dele, né, na verdade, é sobre o ICMS que vai ser efetivamente recolhido nessa venda aí ao consumidor final. Então ele quer saber, em outras palavras aí, ele quer saber a apuração, né? Ele quer saber a apuração do varejista. O que efetivamente o varejista vai recolher quando for entregar a mercadoria para o consumidor final. E quanto que ele vai recolher? O débito dele, que é 10% de 430, aqui, 10% de 4.300, aliás, que vai dar 430, menos o crédito que ele tem direito. Então, se veio com 300, entrou com 300, ele se credita de 300. Então, débito de 430, crédito de 300, 130, que ele vai recolher, gabarito letra B. Tá? Deu para entender a diferença, gente, entre ICMS devido na cadeia toda? Se ele tivesse perguntado qual o valor do ICMS na cadeia que deve ser recolhido aos cofres públicos? 430. Mas ele quer saber o valor efetivamente devido na saída do varejista para o consumidor final. Ele poderia perguntar, após feita a apuração do ICMS, qual o valor devido pelo varejista, pelo varejista aos cofres públicos? Ele poderia perguntar. Tá? Então veja que eu não precisava fazer isso aqui, ó, essa cadeia toda aqui, eu não precisava. Porque ele só quer lá do varejista. Então basta eu olhar para cá, ó, fazer um retrato disso aqui. Quanto que vendeu, vezes 10%, isso aqui vira crédito do varejista, tá aqui, ó. E quanto que vendeu aqui, vezes 10%, isso aqui vira débito do varejista. Então, gabarito letra B. A base de cálculo do ICMS em operação sem valor pode ser a que ele quer. Exatamente o que a gente viu sobre a ausência do valor da operação. Sem valor é ausência do valor da operação ou ausência do valor da prestação, se for o caso. Custo da mercadoria em estabelecimento comercial. A gente viu alguma coisa disso? Não viu, gente. O que eu sempre falo para vocês. Olhou a ausência do valor da operação, mentaliza, tá? Mentaliza na cabeça aquele esquema que a gente fez, lembra? O PEG lá no canto direito, aí embaixo do PEG é PCMAL, PCMAR, preço corrente no mercado atacadista local, ou, na sua falta, preço corrente no mercado atacadista regional. Depois, pula para o lado de cá, né? Aí você tem o industrial. O industrial é o preço FOB. Qual é o preço FOB? É a mais recente, a saída mais recente, ou, né, você desce mais um quadradinho e pega emprestado o PCMAL, PCMAR. No comerciante, lado esquerdo, igualzinho o do industrial, porém lá embaixo a gente tem 75% do preço do varejo. Se você conseguir montar isso na sua cabeça, não precisa nem botar aqui na prova. Não precisa nem escrever. Se você tiver na sua cabeça, mentalizar, fechar o olho, mentalizar esse quadrinho, não tem erro. Algum desses aqui a gente falou de custo de mercadoria? Não falamos. Né? A gente fala de preço, né, de saída, né? O preço FOB. Preço FOB, estabelecimento industrial à vista, né? É isso que a gente falou. Não falamos
em nenhum momento sobre custo, né? Não tem custo. É o preço em operação mais recente. Então, custo, você não pode confundir com o preço de transferência. Quando a gente tem, né? Entendendo que há uma incidência entre estabelecimentos do mesmo titular, a gente vai ter que usar um preço de transferência. Nesse preço de transferência, a gente tem, se for uma indústria, o custo da mercadoria produzida. Então, preço de transferência, a gente usava o custo da mercadoria produzida. Quanto que custou essa caneta para eu produzir? Ah, R$100. Beleza, vou transferir do meu estabelecimento para outro estabelecimento meu. Qual a base do cálculo? R$100. Agora, aqui é a ausência do valor de operação, que não é caso de transferência, de preço de transferência. Então, eu não pego a entrada dessa caneta. Eu pego a saída mais recente. Deixa eu ver a minha última venda dessa caneta aqui. Quanto que foi? Ah, R$90. Então, base de cálculo, porque não tem o valor da operação, é o mesmo valor. R$90. Então, custo aqui não. B. Letra B. O custo da mercadoria em estabelecimento comercial, mesmo que ela seja destinada a estabelecimento industrial. A gente não tem, né, custo. Esquece custo. Aqui, ó, esquece custo. Não tem custo. Letra C. O preço da mercadoria em estabelecimento comercial do domicílio do destinatário. Não tem essa regra. Preço do destinatário. Se você fechar o olho lá, né, no quadrinho, né, se você estiver lá no quadrinho e tal, olhou o quadrinho, tem alguma coisa relacionada a preço da mercadoria? Não. Então não inventa. Tudo que ele vai fazer em prova, tem essa questão, acho que tem mais uma ou duas que tratam desse assunto, sempre ele vai fazer isso. Vai inventar alguma coisa, vai inventar custo, preço no destinatário, preço em Marte, preço do extraterrestre. Não tem nada disso. É só olhar o quadrinho. Né? Então, esse daqui também não existe. Né? Letra E. Preço corrente da mercadoria ou de sua similar no mercado atacadista do local da operação. Ele fala aqui na questão que pode ser, tá? Pode ser. Né? Então, pode ser isso aqui, preço corrente da mercadoria no atacadista local, PCMAL, PCMAR, pode. Tá? Não necessariamente é, mas que pode. Beleza? PCMAL, PCMAR. Ah, pô, Dallas, como é que eu vou saber que vai ser o PCMAL e eu não vou? Como é que eu vou saber que é esse e não é o preço na operação mais recente? Porque se for um comerciante, se for uma indústria, pode ser o preço na operação mais recente. Pode ser. Então, ele deu 4 situações que não pode ser, que não existe, e uma que pode ser. Tá? Ele não perguntou especificamente se é do PEG, se é do industrial ou se é do comercial. Tá legal? Então, uma que pode ser é o PCMAL, realmente. Então, o gabarito é letra E. Vamos lá. Próxima. Aqui, ó. Até deixei aqui para vocês como chama? O esqueminha aqui para facilitar. Né? Tá aqui, ó. Pode ser PCMAL? Pode. Tá aqui, ó. PCMAL pode ser inclusive para os 3, né? Vamos lá. Treze. Cefaz Rio Grande do Norte, ESAF 2005. Estabelecimento industrial situado no Rio Grande do Norte, estabelecimento industrial no Rio Grande do Norte, deu saída para estabelecimento de terceiro.
Contribuinte do ICMS situado em outro estado. Há uma máquina para ser comercializada. Beleza. Então, estabelecimento industrial situado no Rio Grande do Norte. Deu saída para um estabelecimento de terceiro, contribuinte, né, em outro estado. Então, unidade da federação 2, aqui, por exemplo, uma máquina para ser revendida. Opa, beleza, uma máquina para revenda. O preço da mercadoria era de 20 mil, mas foi concedido um desconto promocional de 1.000. Deu lá, chegou lá e falou, vou te dar um desconto aí de 1.000, um desconto promocional, um desconto incondicional. Tá? A princípio ele não falou nada aqui de um desconto que tem alguma condição. Então, desconto promocional, desconto incondicional. Tá? A pedido do adquirente, foi feito seguro, sendo debitado o valor de R$200. Ó, seguro debitado ao adquirente. Beleza? IPI, 200 e o prazo foi de 30 dias, com previsão de desconto para pagamento antecipado. Então, o desconto, houve um desconto promocional de 1.000 e houve um outro desconto que, olha, prazo é de 30 dias. Se pagar antes, você tem mais desconto. A máquina foi transportada do Rio Grande do Norte para o estabelecimento do adquirente, por empresa por ele contratada, em seu próprio estado, e a qual pagou o frete no valor de R$100. Então, o frete, vamos lá. O frete, ele foi feito por uma empresa que foi contratado pelo adquirente, não tem nada a ver com o remetente. O adquirente liquidou a fatura antes do vencimento e teve mais um desconto de 2%. Por quê? O prazo era de 30 dias, mas o adquirente falou, vou pagar antes para ganhar um descontinho a mais. E nesse descontinho a mais, com esse desconto a mais, ele ficou com 2% de desconto. Beleza. Considerando a situação descrita, assinale entre as opções abaixo a que corresponde ao valor do ICMS destacado na nota fiscal. Então, entre as opções abaixo, a que corresponde ao valor destacado na nota. Então, ele quer saber o valor na nota, de ICMS dessa venda aqui. Vamos lá, vamos por parte. Rio Grande do Norte para outro estado. Então, primeiro ponto que a gente tem que saber que é uma operação de alíquota de 12%, tá? Então, vai ser 12%, aqui ó, ICMS, vai ser 12% da base de cálculo. Vamos achar a base de cálculo. Base de cálculo é igual. Vamos lá, qual o valor da máquina? 20 mil. Vamos descendo aqui, tá? Vamos para cá. 20 mil. Então, o valor da máquina, claro, entra na base de cálculo. Desconto promocional de 1.000. Então, é um desconto incondicional. Vamos lá. Tanto é que ele depois fala de outro desconto aqui que é condicional. Aqui é incondicional. Então, incondicional, a gente já viu, a gente tem que tirar do preço. Por quê? Porque o desconto é um pedacinho do preço. Então, você tira esse pedacinho do preço, né? Porque ele não pode ficar dentro da base de cálculo. Se for um desconto condicional, a gente não faz nada, porque ele tem que estar na base de cálculo e ele já está, porque ele é um pedaço do preço. A pedido do adquirente, foi feito seguro, sendo-lhe debitado o valor de 200. Então, base de cálculo, né? O seguro, né? O frete, eles entram na base de cálculo, como regra geral. Por quê? Porque foi debitado do adquirente. Então, eu cheguei, cobrei um seguro de você de R$200. Beleza, então entra na base de cálculo, vai estar descrito na nota fiscal também. Então, mais 200 de seguro. Então, estamos aqui, né? O IPI foi de 200. Às vezes o IPI entra, às vezes o IPI não entra. Vamos, verificar aqui. IPI vai entrar ou não vai entrar? Bom, em regra, ele entra, tá? Se for fato tirador de dois impostos, que sempre como eu já falei, porque se não for, não tem o porquê discutir o IPI dentro da base de cálculo do ICMS, ICMS na base de cálculo do IPI, enfim.
Então, basicamente, a gente tem que analisar, apesar de didaticamente eu colocar esses três, fato tirador dos impostos, né, e mais dois, na prática a gente vai analisar os outros dois. Se é uma operação entre contribuintes do ICMS e se é para comercialização ou para industrialização. Então, ó, primeiro ponto, uma indústria do Rio Grande do Norte deu saída para um contribuinte do ICMS. A indústria é contribuinte. E o destinatário, o remetente, que é a indústria, é contribuinte, e o destinatário também é contribuinte. Então, opa, primeiro requisito foi atingido. Segundo, tem que ser para comercialização ou então para industrialização. E ele fala que é para ser comercializada. Então, o segundo requisito, ok. Né? Primeiro, entre contribuinte. Segundo, nesse caso, para comercialização. E o terceiro, como eu falei, fato tirador dos impostos, porque tem IPI e tem ICMS. Então, nesse caso aqui, o IPI, os três requisitos foram satisfeitos e, por isso, o IPI não entra na base de cálculo do ICMS. Então, o IPI não vai entrar na base de cálculo. Então, o que eu faço com esses R$200? Nada. O IPI é por fora. Se entrar, você soma. Se não entrar, você não faz nada. É diferente, como eu já expliquei para vocês, diferente do desconto incondicional. O desconto incondicional, quando não entra, você tira. Certo? O desconto condicional, você não faz nada. Né? E o IPI, você também não faz nada. E ele teve um desconto aqui para pagamento antecipado que ele conseguiu. Ah, não, aliás, aqui ainda tem um frete de R$100. Muita gente se confunde aqui nesse frete, tá? O frete entra na base de cálculo da Rocha. Gente, vamos lá. Um macete para você não errar mais. Na próxima aula de ST eu também vou voltar a falar nisso. Quando que o frete entra e quando que o frete não entra na base de cálculo? Galera, muito simples, tá? Muito simples. Você vai perguntar, o frete tem a ver com o remetente? Se tiver a ver, entra na base de cálculo dele. Se não tiver, não entra. O que é isso, tem a ver? Eu chego para você e falo assim, fulano, você quer o frete? Eu estou te vendendo essa máquina aqui e tal, máquina, né, de 20 mil, tem desconto, blá blá blá. Você quer o frete? Quer que eu fique responsável pelo frete? Quer que eu mande a mercadoria até para você, né? Fique responsável por isso? Ou eu vou mandar, ou então vou contratar alguém. Eu vou ficar responsável por isso? Assim, beleza. Então vai entrar na minha base de cálculo. Por quê? Porque eu tenho a ver com isso. Ou eu contratei alguém para levar, ou eu estou levando. Então entra na minha base de cálculo. Agora, se você, fulano aí, chega e fala assim, não, Dalton, não quero. E eu tenho um transportador que sempre faz para mim, então ele faz um preço mais em conta, porque está sempre pegando serviço. Então eu vou contratar por fora. Vou pegar aqui, ó, e gastar R$100 e pagar para ele. Aí eu falo, beleza, sem problema, pode mandar ele vir buscar. Eu tenho a ver com frete, eu remetente, eu não tenho nada a ver com frete. Eu não sei nem quem é que vai vir buscar, não quero nem saber. Se estiver autorizado lá por você, na hora lá o cara vai conferir, beleza, placa e tal, beleza, vai levar. Agora, eu não tenho nada a ver com isso. Quem vai recolher esse ICMS é a transportadora, que está fazendo frete. Então, a pergunta que eu repito, a pergunta que você tem que fazer é, tem a ver comigo o frete? Se tiver, entra na minha base de cálculo. Se não tiver, não entra. Tá? Vai entrar na ST lá, como a gente vai ver. Mas estou falando da minha base de cálculo. Eu estou vendendo. Então, esse estabelecimento industrial do Rio Grande do Norte está vendendo essa máquina. E tem um frete de 100. Só que ele fala aqui, ó, o frete é contratado em seu próprio estado pelo adquirente. Tem a ver com quem está mandando? Não tem. Entra na minha base de cálculo? Não entra. Então, por isso, o frete não entra na base de cálculo. Então, por isso, não vai estar, não vai fazer parte do ICMS da saída. Tem também o desconto condicional. Ó, se você pagar em até 30 dias, a gente vai te dar um desconto de 2%. Muita gente fica calculando aqui, né? Igual eu falei, integral, derivada e tal. 2% de quanto? Será que, poxa, é 2% sobre 20 mil? 2% sobre 19 mil? Porque tem que tirar o desconto incondicional? A questão não foi clara aqui. Não precisa. Por quê? Porque não entra na base de cálculo. Aliás, desculpa. Porque entra na base de cálculo. E não precisa tirar da base de cálculo.
é um desconto condicional. Já está na base de cálculo e assim vai continuar. Se esse desconto aqui ele é de R$400, de R$40, de R$50, de R$1.000, não interessa, porque ele é condicional e vai continuar na base de cálculo. Então, não faço nada e já chego à minha BC de R$19.200. Agora, voltando para calcular o ICMS, 12% vezes 19.200. Aí é só continha, né? R$2.304 tem aqui? Tem. R$2.304. Vamos para a próxima, questão de número 14. Não, Cefaz Rio Grande do Sul, não foi o concurso mais recente, foi um mais antigo, né? Mas não integra a base de cálculo do ICMS nas operações com mercadoria. Ele quer saber um que não integra, né? Não integra a base de cálculo. E aí? O valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como os descontos concedidos sob condição. Tá. Valor correspondente a seguros não integra? Gente, tranquilo isso daqui, né? Claro que integra. É óbvio que integra. O valor correspondente a seguro, juros, demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, integra. Desconto condicional integra também. Tá? Então ele quer um que não integra. Esses todos aqui integram. Então não pode ser a letra A. O montante do IPI, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. IPI, vamos lá. Não integra, ele está falando, não integra, o IPI não integra, quando a operação for entre contribuintes, está aqui, entre dois contribuintes, beleza? Para industrialização ou para comercialização, aqui também está ok. Fato gerador dos dois impostos, ok. Então, de fato, aqui não integra. Questão bem tranquila, né? Ele cobrou a exceção do IPI não entrar na base de cálculo do ICMS. Gabarito letra B, não tem nem o que discutir aqui. Letra C. O valor correspondente a frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. O frete, ele entra se ele for feito pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem. Claro que entra, né? Por quê? Porque ele tem a ver com o remetente. Ele está sendo feito pelo remetente, é a ordem do remetente. O remetente é o responsável por esse frete. Então, claro que entra na base de cálculo dele. Então, aqui também não pode ser. Letra D. O montante do IPI, quando a mercadoria se destinar a consumo ou ativo permanente do estabelecimento destinatário ou ao consumidor final. Falso também, né? O IPI, se for para consumo ou ativo permanente, não é para comercialização ou para industrialização. Então, ele não é nem para comercialização, nem para industrialização. Então, já um daqueles requisitos já foi quebrado. Certo? Então, bora tirar isso daqui. O montante do próprio imposto integra a base de cálculo do ICMS sempre. E aí, repito o que eu já falei. Gente, não é só na importação que ele integra a própria base de cálculo. O IPI sempre integra a sua base de cálculo. Já vi questão falar que não integra na base de cálculo no caso de prestação de serviço de transporte. Não tem nada a ver. Tá? Prestação de serviço de transporte também vai integrar a base de cálculo. Na prestação de serviço de comunicação também. Na operação
de saída de mercadoria que não é importação também, não é importação também. Então é sempre, já expliquei para vocês o porquê que às vezes a gente divide por 1 menos alíquota e porquê que às vezes a gente não divide por 1 menos alíquota. Gabarito letra B, né? Tá aí, B. 15, Cefim Rondônia. Gente, só para, eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, tá? Mas quando a gente, é uma coisa assim para só curiosidade, que às vezes as pessoas ainda não sabem, tem muita gente começando agora os estudos e é uma coisa simples, mas que, enfim, ninguém é obrigado a saber, né? Apesar de ser bem simples. Alguns estados, eles não chamam de Cefaz. A gente, para concurso, a gente fala Cefaz Rondônia, Cefaz Pará, Cefaz São Paulo, Cefaz Pernambuco, Cefaz Rio Grande do Norte. Mas alguns estados têm nomes diferentes. Tá? Por exemplo, Rondônia, Secretaria de Finanças, por isso que está aqui Cefim. Tá? Pará, por exemplo, é Cefa, sem o Z, Cefa Pará. Só que a gente vai falar aqui, né? Quando eu estou falando de Cefaz ou de Secretaria Estadual, para facilitar, a gente fala Cefaz, tá? Então saiu Cefaz Pará, saiu Cefaz Acre, saiu Cefaz Rondônia. Só para facilitar, para não ter que ficar decorando. Não, eu não, né? Todo mundo aí do mundo dos concursos da área fiscal não tem que ficar decorando. Uma é Cefa, outra é Cefim, outra é Cef. Minas, por exemplo, é Cef. SEF. Então a gente fala Cefaz Minas, Cefaz não sei o que, Cefaz não sei o que. Tá bom? Claro que no exercício aqui a gente tende a colocar o nome certinho aí. Mas quando tá falando, a gente acaba que fala Cefaz, tá? Enfim, coisa nada a ver com a questão aqui, mas vale a pena a gente comentar. Muita gente está entrando ainda no mundo da área fiscal e a gente tem que entender que nem todo mundo tem, nem todo mundo não. Quando a gente começa, a gente não tem nenhuma informação. Aí a gente começa adquirindo informação. E comigo foi assim também. Não achem que eu vim de outro mundo, não. Quando eu cheguei no mundo da área fiscal, eu também não sabia nada. E olha que eu já tinha feito concurso antes para as áreas militares, mas nada a ver com a área fiscal. Bom, mas dito isso, né, essa curiosidade, eu tenho aqui a base de cálculo do ICMS no fornecimento de alimentação, bebida e outras mercadorias. Ele cobra uma base de cálculo clássica, uma base de cálculo de restaurantes, né, estabelecimentos similares. É o que, gente? O valor da operação, compreendendo a mercadoria e o serviço. Eu falei para vocês, inclusive, gabarito letra A, apenas o valor da mercadoria não, apenas o serviço não, o valor da operação mais IPI, nada a ver, o valor da operação mais IPI também, nada a ver. Não, aqui é o valor da prestação, né? Mais IPI, nada a ver. Bom, eu inclusive falei para vocês que o valor da gorjeta entraria também na base de cálculo, né? Mas que existe um convênio que é o 125 de 2011, que permite que alguns estados retirem da base de cálculo 10%, né, da base de cálculo. Até 10% retirem da base de cálculo, desculpa, a gorjeta, se a gorjeta for até 10%. Então, até 10% de gorjeta, ele deixa retirar. Mas eu paguei 12%. Não, só vai retirar 10% da base de cálculo. Alguns estados, nem todos. Lá no convênio 125, convênio Confaz 125, ele diz lá quais são os estados, tá? Então, só para vocês gravarem que os serviços também entram. Pô, tanto é verdade que até 10% deixa tirar. Mas isso é uma exceção. A regra entra, mas para alguns estados permite-se que tire até 10%. Só para vocês lembrarem que os serviços entram também lá no restaurante, no bar e similares. Não confundir com a pousada, com o hotel, com o resort, um hotel, que se tiver refeição já no preço, alimentação já no preço, vai incidir ISS sobre tudo. Tá? Aqui é restaurante, né? Nessa questão. Restaurante, bares, similares. Quando for para hotel, pousada e congêneres, se a alimentação e bebida estiver dentro da diária, ISS. Se a alimentação e bebida estiver fora, você paga, né, um valor pela hospedagem, paga um valor pela mercadoria, ICMS
para mercadoria, né, bebidas e alimentação, e ISS separado para hospedagem. Em relação ao Fundatec 2014, Rio Grande do Sul. Em relação ao crédito fiscal do ICMS, assinale a alternativa incorreta. A. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que estiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento for integrada ou consumida em processo de produção industrial ou agropecuária, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto. Questão correta, né? Artigo 21 da Lei Candir. Sujeito passivo tem que efetuar o estorno do ICMS que se creditou sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento for integrado. Então, sempre que entrou, o serviço ou a mercadoria entrou e foi consumida, integrada em processo de produção industrial ou agropecuária, quando a saída do produto não for tributada ou estiver isenta do imposto. Então, sai com zero. Se saiu com zero, eu tenho que estornar. Tá? Se eu já sabia que ia sair com zero, eu estou vedado. Não há acreditamento possível. Então, se eu já me acreditei, eu faço o estorno. Letra B. Não se estornam créditos relativos às mercadorias que entram no estabelecimento para integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas, destinadas ao exterior. Correto também, né? Eu tenho uma entrada de mercadoria para matéria-prima, né? Para integrar a produção, o processo de produção, e depois vai dar uma saída para o exterior. Ah, da Rocha, aqui é zerado. Então, é para estornar o crédito da entrada, sim. Não esqueçam que a exportação é exceção. Se eu tenho uma saída para o exterior, estou dando uma saída para o exterior, vai ser zerada, porém, mantém-se o crédito da entrada. Certa. Para fim de compensação, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado e destacado na primeira via do documento fiscal em operações de que tenha resultado a entrada de energia elétrica no estabelecimento apenas quando for consumida no processo de industrialização. Opa. Esse apenas aí tá incorreto. Para fim de compensação, é assegurado ao sujeito passivo o direito de se creditar do imposto cobrado destacado na primeira via do documento fiscal em operação, está falando que pode se creditar, em operação que tenha resultado a entrada de energia elétrica apenas quando for consumida na industrialização. Falso. A gente tem hoje mais duas possibilidades. A partir de 2033, né, que vai poder ser feito o creditamento. Vai poder ser feito o creditamento de qualquer entrada de energia elétrica. Até lá, nós temos outras três possibilidades. Uma delas, realmente, é entrada para industrialização, tá? Entrou para ser industrializada, e as outras duas, na proporção das saídas para o exterior, também posso, e compra e venda de energia elétrica. Então, comprei energia elétrica, vendi energia elétrica. Então, vai sair com débito, eu posso me creditar dessa energia elétrica de entrada. Tá? Então, esse apenas aqui está falso, e ele queria a incorreta, né? Por isso, a gente tem gabarito letra C. Letra D. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria que entrou no estabelecimento vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento. Então, estorno, né, de que se tenha acreditado, se for usado em fim alheio à atividade do estabelecimento, correto também, né? Se ele entra, a mercadoria entra, eu já sei que é um fim alheio à atividade do estabelecimento, beleza? Eu nem me acredito, é vedação. Agora, me creditei, né? Achei que a mercadoria ia ser para atividade fim e não vai ser mais. Eu dei outra destinação para ela que não é mais atividade fim.
Então, o que eu faço? Não posso me acreditar, como eu não posso manter o crédito, me acreditar de algo que não é para atividade fim, eu faço o estorno, eu retiro aquele crédito que eu utilizei. E letra E, não se estornam créditos relativos a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior, ou de operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Exatamente, né? Como a gente viu aqui na letra B. A gente não vai estornar crédito de mercadoria que vai para o exterior, tá? Nem na entrada de insumo, eu pego o insumo, compro, produzo a caneta e dou saída para o exterior. Não estorno o crédito do insumo. E nem se eu comprar a caneta, me acredito, e vendo a caneta para o exterior. Também não estorno o crédito da entrada. Só para a gente passar para a próxima questão, só um parênteses aqui. Hoje, a gente não tem mais primeira via de nota fiscal, tá? Hoje, a gente tem a nota, com certeza você já sabe, nota fiscal eletrônica. E essa nota fiscal eletrônica, diferentemente daquela nota fiscal em papel, modelo 1, modelo 1A, ela não tem mais vias. Antigamente era um talonário, né? Primeira via do contribuinte, primeira via do adquirente, segunda, contribuinte, terceira, fisco, quarta, enfim, a gente tinha várias vias, né? Escrevia na mão, assim, botava aquele papel, né? Para sair em todas as vias e tudo mais. Hoje não tem mais isso. Hoje, toda nota fiscal eletrônica é primeira via. Não existe primeira, segunda, terceira. Você vai lá, né? Produzir uma nota fiscal eletrônica, né? Emitir uma nota fiscal eletrônica, ela fica lá, em XML. O arquivo dela é XML. Se você quiser olhar para essa nota fiscal, você pode abrir em XML. Vai ser um pouquinho difícil você entender, ainda mais para quem não está muito acostumado. Vai ser difícil você entender um pouquinho. Tá? Mas, para isso, inventaram o DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. O que seria esse DANF, esse documento auxiliar? Esse DANF, ele, na verdade, é uma representação do arquivo XML, com alguns campos do arquivo XML. São aqueles campos mais importantes, mais relevantes. Então, você tem lá o valor da mercadoria, você tem a chave de acesso da nota, né, com 44 dígitos, você tem, o que mais? O nome, hoje, para quem é leigo, não trabalha com isso, é o que você conhece como nota fiscal. Toma aqui a nota fiscal. Não, se você está conseguindo tocar, não é nota fiscal. Tá? Fica com isso na cabeça. Se você está conseguindo tocar, não é nota fiscal, é um DANF. O DANF é quando você imprime e vem... Eu não tenho papel aqui de DANF, mas... não tem. É quando você imprime e consegue ver, né, num papel. XML você consegue imprimir? Consegue, vai ficar tudo erradinho lá. Quando chega para você, você comprou alguma coisa pela internet, chegou na tua casa, vai vir o DANF. Você pode pegar aquela chave de acesso, ir lá no portal nacional da nota fiscal eletrônica e verificar os dados que não estão no DANF. Tem outros dados que não estão ali no DANF. Código de situação tributária, CSN, você pode ver várias coisas ali que não estão no DANF, tá? Mas nunca mais chame de nota fiscal eletrônica, de primeira via, segunda via, nota fiscal eletrônica, porque não tem. E também nunca mais chame de nota fiscal eletrônica aquilo que é um DANF, tá? E quando você pega esse DANF, vai estar lá escrito DANF, lá em cima. Beleza? É claro que no dia a dia ninguém, né, não precisa ficar falando nota fiscal, nota fiscal, nota fiscal. Não precisa ficar DANF. Você pode falar aí na sua casa, claro, nota fiscal, né? O que usualmente o pessoal fala, né? Vou pagar mais imposto. Imposto não, tributo, né? Tributo tem aquilo tudo. Dentro do tributo tem imposto, taxa, contribuição. É a mesma coisa, é mais para curiosidade de vocês. Isso aqui cai em prova, inclusive, né? Não é só curiosidade, não. Isso aqui cai em prova. Questão mais recente, você faz Amapá FCC 2022. Incêndio atinge grande parte de empresa que atua na revenda de computadores. Do seu estoque total de 45 computadores, adquiridos recentemente e escriturados com crédito de ICMS em sua escrita fiscal,
5 foram salvos e enviados à seguradora. Então aí, ó, bem imóvel salvado de sinistro. 10 permaneceram intactos e foram vendidos a preço de custo 2 dias após o incêndio. E os 30 restantes foram totalmente danificados. Então, de 45 que ele tinha, tá? 5 salvos, mandou para a seguradora. 10 vendidos ao custo, preço e custo. E 30 danificados. Totalmente danificados, né? Vou botar aqui 30 perdidos. Perdeu, já era. Com base nessas informações e na Lei Complementar 87, haverá cobrança de ICMS em relação a... Bom, haverá cobrança de ICMS em relação a... Bom, vamos analisar um por um, tá? Um por um. Aliás, primeiro, haverá cobrança de ICMS para quais? Para as quais forem dar saída, certo? Quais vão dar saída? 30 estão perdidos aqui, começando aqui de baixo. 30 estão perdidos, eles já era totalmente danificado, perdeu, estragou, extraviou, já era. Extraviou não, perdeu mesmo, queimou. Não vai servir para nada. Lixo. Vai ter ICMS aqui? Não vai. Na saída, não vai ter saída? Não vai. Os 10 vendidos a preço e custo, vai ter ICMS? Vai. Ele comprou o computador por 1.000, como teve esse problema aí do incêndio, ele está precisando de capital, precisando de dinheiro. Então o que ele faz? Vou vender por 1.000 também. Não tem problema. Não tem problema. Teria problema se ele vendesse abaixo dos 1.000 para fins de base de cálculo, estorno de crédito e tudo mais. Mas enfim. Vai vender, vai dar saída por 1.000, ICMS. Então, esses 10 aqui vão sofrer incidência do ICMS na saída normalmente. E os 5 salvos, né? Os 5 salvos também não vão, porque não incide ICMS na saída de bens móveis salvados de sinistro para as seguradoras. Então, eu estou pegando algo que eu consegui salvar do sinistro e estou mandando para a seguradora. Tá? Não vai dar para usar aqui para revender, mas vou mandar para a seguradora. Toma aí, seguradora, me dá um novo. Nessa saída para a seguradora, a gente viu que é um caso de não incidência do ICMS. Então, aqui também não. Então, só vai ter cobrança do ICMS, porque só vai ter incidência do ICMS, em relação a 10 computadores. Então, só com isso você já matava a questão. Aqui é lógico, se foram totalmente danificados, os 30 não vão dar saída. Os 10 vendidos, ICMS normal. E poderia ter dúvida ali no salvado de sinistro, mas não vai ter incidência também. Vai dar saída, mas não vai ter incidência. Agora, estorno de crédito. Quais são os estornos de crédito aqui? Primeiro, vamos começar de baixo de novo. 30 perdidos. Se 30 estão perdidos, saída dele vai existir? Não vai. Se não vai ter saída, vai ter ICMS? Não vai, como a gente mesmo viu. Então, débito zero na saída. Se é débito zero, como regra, estorna crédito da entrada. Então, vou estornar 30 computadores. O valor do ICMS que eu me acreditei desses 30 computadores, eu tenho que estornar, porque não vai ter saída tributária. Nem vai ter saída. Os 10 vendidos, eu preciso estornar alguma coisa? Não preciso. Entrou, me acreditei, saiu com débito, me debitei. Não estorno. E os 5 salvados de sinistro? Eles entraram, me acreditei e mandei para a seguradora. Opa, teve saída. Só que essa saída é não tributada. Não tem incidência do imposto ali. Se eu não tenho incidência, eu não vou ter débito. Em regra, quando eu não tenho débito, eu não posso manter o crédito. Então eu vou estornar também. Eu estorno os 30, que não vão dar saída, por um motivo, e estorno 5 por outro motivo. Vão dar saída, mas sem a incidência do imposto. Então, vamos lá. Letra B, 10 computadores, que haverá cobrança, esses 10 aqui, e estorno referente a 35 deles. Esses aqui, ó. Cada um com seu motivo.
Tá bom? Então, gabarito letra B. Por isso que eu gosto de questões de FCC, né? Eu acho que essas questões são... Eu sempre falo da FCC, mas é porque eu gosto mesmo, gente. Não estou falando que não tem erro, não estou falando que não, às vezes não viaja, não estou falando disso, não. Mas eu acho que são as questões mais bem pensadas. São as questões que trazem um pouco para a prática, para o mundo real. Porque é isso aqui que tu vai fazer no dia a dia. Quando você pegar uma fiscalização, é isso aqui. Se você for para fiscalização, efetivamente, é isso aqui. Verificar, teve saída, pode manter o crédito, não pode, vou cobrar o semestre de quanto, é isso aí. Tá? Só que em forma de questão de prova. Então, gabarito letra B. CESP. Você faz... Eu também gosto de CESP quando ele traz questões de múltipla escolha. Também gosto. Prefiro FCC, mas CESP com múltipla escolha eu acho que também em legislação é bonzinho. Quando vem na certo e errado, eu já acho bem ruim, porque às vezes você sabe aquilo ali, mas você não sabe o que ele está querendo de você. Então, dificulta muito, não pela questão ser difícil, né? Mas sim por você não entender o que ele quer. É o que eu sempre falo. Se fosse prova oral do CESP, beleza. Olha, CESP, você falou, você afirmou isso, né? Se a gente considerar isso daqui, se você estiver falando sobre isso, é isso aqui, é certo. Mas, não, você está falando da regra geral, ou então disso, está errado. Você sabe a questão e muitas vezes não consegue responder por ausência de informação que ela dá no certo e errado em legislação. Tá? Nas outras matérias não é diferente também. Mas, especificamente falando de legislação, eu não gosto muito do certo e errado do CESP, porque ele peca várias e várias vezes. Agora, quando ele traz questões de múltipla escolha, normalmente são questões melhores, né? São questões mais legaisinhas também. Então vamos lá para essa questão aqui de Roraima 2021. Um contribuinte adquiriu mercadorias destinadas ao seu ativo permanente, que totalizam créditos de ICMS de R$ 96 mil. A proporção das saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das saídas e prestações efetuadas no mesmo período pelo referido contribuinte é de 20%. Considerando as disposições da Lei Complementar 87, é correto afirmar que, nessa situação hipotética, esse contribuinte poderá acreditar-se, no máximo, a cada mês no valor de... Bom, pessoal, como eu falei, as questões do CESP de múltipla escolha são um pouco melhores. Um pouco melhores. E eu já vou mostrar aqui o porquê que eu falo isso. Porque essa questão aqui, ela é errada. Né? O CESP conseguiu fazer uma lambança também numa questão de múltipla escolha e eu vou explicar o porquê. Ele adquiriu mercadoria destinada a seu ativo permanente, que tinha crédito de 96 mil. Então ele comprou, olhou para a nota, tinha lá débito, 96. Destaque do ICMS, 96 mil. A proporção das saídas isentas ou não tributadas no mesmo período, né, no período que a mercadoria entrou, que esse ativo permanente entrou, foi de 20%. Então qual é o máximo que ele poderia se creditar aqui? Ora, vamos lá para a fórmula, né? A fórmula do creditamento do ativo permanente é igual ICMS vezes 1,48 vezes o fator de correção, certo? Se veio com 96 mil na nota, então 96 mil, que é o valor, vezes 1,48, a gente encontra o valor de partida. Então, esse valor de partida é 2 mil. Olha a pergunta que ele faz. É correto afirmar que esse contribuinte poderá acreditar-se no máximo a cada mês do valor de quanto? 2 mil. Essa era a resposta que a banca deveria ter dado. Só que não foi isso que ela fez. Ela errou. Porque ela fez uma coisa e perguntou uma coisa e respondeu outra. Então não dá nem para elogiar a CESP, né? Nem múltipla escolha. Aqui, ó. Mas pelo menos o estilo da questão é legal. Ele errou na questão, mas o estilo fica melhor do que quando ela faz certo e errado. Olha só, gente. Quanto que um contribuinte pode se acreditar no máximo por mês de um ativo permanente? No máximo, o valor de partida. Qual que é o valor de partida? ICMS da nota vezes 1,48.
No máximo, ele se acredita disso aqui. Por quê? Porque no máximo a gente vai ter num período fiscal 100% de saídas tributadas ou equiparadas. Se num período fiscal ele tem só 70% de saída tributada, então, nesse período fiscal, 70% de 2.000, que vai dar aqui, ó, 1.400. No outro, ele tem 80%. Aí nesse outro, 1.600 de crédito. Mas qual era o máximo que ele poderia nesse período fiscal? 2.000. Qual o máximo aqui, se for 50% nesse período fiscal de saída? O máximo continua sendo 2.000. Só que ele só pode acreditar de 1.000. Então, a pergunta foi, até não é que mal feita, bem feita, mas ele errou. Né? Não tem como, ele errou. Ele pergunta, esse contribuinte poderá acreditar-se no máximo a cada mês, do valor de, no máximo, de 2.000. Ah, mas ele tem aqui 20% da rocha de saídas que não são tributadas, ou seja, ele tem 80% tributadas. Mas esse 80% é só aqui, ó, as proporções das saídas não tributadas sobre as totais efetuadas no mesmo período pelo referido contribuinte, no mesmo período. O que é o mesmo período? O período fiscal é mensal. No mesmo período de entrada. É de 20%. Então isso não fala, não quer dizer que sempre vai ser 20% de saída não tributada. Tá? Se ele falar que, mesmo que ele falasse que todos os meses a saída tributada seria de 20%, isso não é o máximo que poderia se acreditar. Aí até daria para entender que seria o máximo, tá? Daria o máximo. Ah, não, beleza. Porque se eu tenho certeza que todos os meses vão ser 20% de saída não tributada, beleza. Então, no máximo, ele pode acreditar de 1.600, porque ele tem um fator limitador. Porque sempre vai ser isso. Tá? Então, a questão para mim não está redonda. Né? Para mim, o máximo, por mais que ele tenha 80% de saída tributada, né? Nesse período fiscal, nos outros ele pode ter mais, pode até ter 100%, e com isso daria 2.000. Então, como ele fala assim, a cada mês, eu acho que esse a cada mês aqui matou a questão. Se ele tirasse e botasse no referido mês, no referido período fiscal de aquisição, ok. Mas a cada mês ele está falando de todos os meses. E eu não posso garantir que todos os meses ele vai ter 20% de saída não tributada. Não foi isso que ele me disse na questão. Ele falou que naquele período, ó, no mesmo período, foi 80% de saída tributada. Tá? Então o gabarito dele foi letra D, porque ele considerou assim: olha, o máximo que ele pode se acreditar nesse mês, não a cada mês, é de 2.000 vezes 80%, que são as saídas tributadas. Daria 1.600. Tá? Mas, como eu falei, se você errou e botou 2.000, errou no sentido do 1.600, saiba que eu me solidarizo com você, porque a questão foi mal feita quando ele falou um máximo a cada mês. Tá? Quando ele fala máximo a cada mês, eu preciso saber quais são os percentuais de todos os meses. Se ele garantir para mim, se ele tivesse escrito aqui que todos os meses a saída é de 80%, aí no máximo mesmo vai ser 1.600. Porque eu já sei que todas as saídas são tributadas, que todos os meses a saída tributada corresponde a 80%. Então ele não pode, 1.650 não vai poder. O máximo dele vai ser 1.600 de acreditamento. Beleza? Então, questão meio ruimzinha. Vamos para a questão 19. A questão 19 aí também do mesmo concurso. De acordo com a Lei Complementar 87 de 96, o sujeito passivo poderá se acreditar de ICMS sem estorno. Opa, então ele está falando aqui que não vai ter estorno. Sem estorno quando a mercadoria. Então vamos lá. O sujeito passivo poderá se acreditar sem estorno. Então ele está falando assim, ó, não vai precisar estornar em qual caso desse aí?
A. Vier a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou de operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Vier a ser objeto de operações ou prestações para o exterior ou de operações com papel destinado à impressão. Olha, eu estou tranquilo, né? Isso aqui já tem a nossa resposta. Quando não é a letra A, eu sempre desconfio e leio de novo. Mas já é a nossa resposta. Por quê? Se vai para o exterior, ou eu estou falando de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, eu não preciso estornar o crédito, como diz a Lei Candir. Letra B. For objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo essa circunstância imprevisível na data de entrada de mercadoria ou da utilização de serviço. Opa, aqui tem que estornar, tá? Então, se a minha saída é não tributada ou é isenta, eu não tenho débito do ICMS. Se eu não tenho débito, não faz sentido eu manter o crédito para fazer a compensação, né, para fazer a apuração. Então, se eu achava que a saída ia ser tributada, eu me creditei na entrada, mas, imprevisivelmente, ela não foi. Então, eu vou lá e estorno. Né? Não é sem estorno, é com estorno. Letra C. For integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto. É a mesma situação em cima, né? Só que em cima é aquela o caso de comprei a caneta, está saindo caneta. Comprei e me creditei, mas depois a saída foi sem débito do imposto. Se foi sem débito do imposto, beleza, eu vou lá e me credito. E no caso aqui embaixo, da letra C, eu vou lá e estorno o crédito. No caso da letra C, eu não comprei a caneta, eu comprei o plástico para produzir a caneta e me creditei. Mas depois produzi a caneta saiu sem débito de ICMS. Então eu vou lá e estorno o crédito da matéria-prima. Mas a lógica é a mesma, tanto na B quanto na C. Letra D. Vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se, como a gente fez uma questão aí da FCC, né, dos 45 computadores. Os computadores entraram, se creditou. Mas aí uma parte deles, né, se eu não me engano, 30, já era. Ou teve um incêndio lá e já era. Perdeu. Vai jogar no lixo. Não conseguiu salvar, não foi para a seguradora, nada. Vai jogar no lixo. Então não vai ter saída. Não vai ter saída, não vai ter débito. Se não vai ter débito, não tem como regra geral. Porque ter crédito, se eu me creditei, eu estorno os créditos. Cuidado. Lembrei de uma situação aqui muito interessante. Caiu em algum concurso, não sei se Cefaz Bahia, enfim, indiferente. Vamos lá. Situação hipotética. Vou inventar aqui, que eu lembro do tema exatamente, mas não lembro da mercadoria, o que é. A remete mercadoria para B, tá? Com isenção. Tá? Remete computador para B com isenção. Depois de 2 anos, sem vender esses computadores, houve um alagamento, muita chuva, por exemplo, em Recife, que chove bastante durante uns 2 meses ali, na metade do ano, alaga tudo, né? Veneza brasileira, que a gente chama de tanto alagar. E esses computadores foram perdidos. Eles vão ter que ser jogados fora. Minha pergunta é necessário estorno? Aí a questão faz lá um negócio mais bonitinho, para tentar confundir mais. Fala, o computador extraviou e tal, estragou, tal, não sei o quê, ou roubaram, alguma coisa assim. Aí uma das alternativas por ser extravio, perecimento, furto, né, deve-se estornar o crédito da entrada. Isso está certo? Não está. Por que não está? Pô, Daoshi, mas espera aí. Perecimento, extravio, furto, não vai ter saída, estorna o crédito. Tá, mas qual crédito? Se quando eu adquiri era isenta, era uma entrada, uma operação que veio isenta, por que eu tenho que estornar o que eu não me acreditei? Então, o estorno é de algo que exista, gente. Atenção a isso, tá? Eu, quando estou fazendo a fiscalização, eu vejo lá uma saída com redução de base de cálculo, por exemplo, uma saída isenta. Aí eu vou lá na entrada e vejo, opa, deixa eu ver se ele estornou o crédito lá da entrada. Aí eu vejo na entrada, foi uma entrada isenta também.
Então, se entrou com 0 e depois ele saiu com 0, eu não tenho que estornar nada daqui de trás, porque não tem crédito. Eu só estorno o que está na minha escrita, o crédito que existe na minha escrita fiscal. Eu me creditei e eu tenho que tirar agora. Só que se eu já não me creditei, eu não tenho que estornar nada. Eu não tenho que estornar nada. A não ser que, mesmo isento, ele foi lá e se creditou, de besta. Aí já não pode. Já vai autuar porque ele não podia se creditar aqui. E não é porque extraviou aqui e vai dar saída zerada que ele vai ter que estornar. O motivo não é esse. O motivo é porque ele se creditou quando entrou uma mercadoria isenta. E não pode. Tá bom? Então, atenção. Entrou com isenção e depois extraviou e tal, não tem que estornar nada porque não teve crédito na entrada. Então, aqui nesse caso tem que estornar, né? Vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. Por quê? Porque ele não falou nada, situação específica, que entrou com isenção. Então a regra vai estornar, porque a regra é se creditar quando entrar essa mercadoria. E letra E, vier a ser utilizada, enfim, ali a atividade de estabelecimento. Isso aqui a gente está cansado de saber também, né? Mercadoria entrou, né? Eu ia utilizar na atividade fim, né? Mas decidi fazer uma outra coisa, nada a ver com aquela minha atividade. Então, tudo bem, me creditei, só que depois eu mudei a destinação, eu tenho que estornar. Ah, da Rocha, e se eu já sabia desde o início que não era para minhas atividades? Beleza, aí é um caso de vedação, tá? Mas também pode ser um caso de estorno. Então, gabarito letra A, exterior, papel, destinado à impressão de livros de jornais periódicos, não fazemos o estorno. Questão 20. Cefaz Bahia, FCC 2019. Relativamente ao período de apuração do imposto, a Lei Complementar 87 estabelece que a lei tributária de cada estado disporá sobre o período de apuração do imposto, que poderá ser decendial, quinzenal ou mensal, sendo que, ao final do período, se o montante dos débitos superar dos créditos, a diferença será transportada para o período seguinte. Vamos lá. A lei tributária de cada estado vai dispor sobre o período de apuração? Vai. Quem vai definir, como eu falei para vocês, quem vai definir se vai ser decendial, se vai ser mensal, é a legislação de cada estado. Beleza? Normalmente se tem a apuração mensal. Essa é a regra. Tá? E ele fala aqui na questão que poderá ser decendial, quinzenal ou mensal. Poderá ser? Poderá. Mas também pode ser muito mais. Então eu não vejo, na verdade, erro aqui, né? Não tem. Porque pode ser decendial? Pode. Pode ser quinzenal? Pode. Pode ser mensal? Pode. Mas pode ser mais do que isso. Tá? Pode ser mais do que isso. Mas para não deixar dúvida, poderia alguém pensar, não, para mim está certo. Porque pode ser um desses três, assim como pode ser mais. Ele não falou em nenhum momento que só podem ser esses. Esses podem, mas podem ser outros também. Então, para não deixar dúvida, ele erra depois. Ele fala assim, sendo que, ao final do período, se o montante dos débitos superar o dos créditos, os débitos, por exemplo, 100 superar os créditos, 80, a diferença será transportada para o período seguinte. Não. Se o débito é maior que crédito, deu 20 aqui, de saldo devedor, ele tem que pagar para o Estado 20. Se o montante dos créditos superar o montante dos débitos, aí sim, ele ficou com crédito a transportar, saldo credor a transportar, para o mês subsequente, vai começar o período fiscal subsequente com o saldo credor de ICMS transportado. Então, falso aqui. Letra B. As obrigações consideram-se vencidas no dia 15 do mês seguinte, aquele em que se realizarem as operações, e poderão ser liquidadas por compensação com valores pagos no mesmo estado ou em outro estado, nas operações anteriores ou mediante pagamento em dinheiro ou transferência bancária, conforme previsto no convênio. Vamos lá, letra B.
Obrigações consideram-se vencidas no dia 15 do mês seguinte. Falso. Tá? As obrigações, elas consideram-se vencidas no dia que termina o período de apuração. Lembra que eu falei para vocês? Esse vencimento que ele diz é que acabaram eu não vou colocar mais nada na apuração. É isso que significa. Considera-se vencida. Acabou a obrigação ali. Então, do dia 1º ao dia 31, por exemplo, eu tenho as obrigações, os débitos, débito. No dia 31 acabou. Venceu ali. Ou seja, vamos calcular, a partir de agora, vamos calcular outra apuração. Outras obrigações para o próximo período fiscal. Não é data de pagamento. A data de pagamento, cada estado vai definir a sua e podem ter várias. Dia 15 para determinado contribuinte, dia 30 para outro, dia 25 para outro, dia 10, tá? Então, falso. Consideram-se vencidas na data que termina o período fiscal de apuração. Serão liquidadas por compensação, com valores pagos no mesmo estado ou em outro estado. Eu posso compensar coisas com outros estados, lembra que eu falei? São devedores distintos e credores distintos. Eu não posso fazer aquilo que eu falei, fulano, me paga aí os 100 reais que você me deve. Aí você fala assim, não, da Rocha, eu não vou pagar porque o outro cara aqui está me devendo 100 reais. Então cobra dele, que eu não tenho nada a ver com isso. Claro que você tem a ver, o meu negócio foi contigo, eu que te emprestei 100. Mas eu emprestei 100 para ele também, ele não me pagou. Não tem nada a ver. Então compensa, eu não devo nada. Não existe isso. São credores e devedores diferentes. Então não posso compensar nada com outro estado. Tá? Mediante pagamento em dinheiro ou transferência bancária. Essa transferência bancária também não está previsto. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum erro aqui. Acho que é isso aí. Só um parênteses aqui. Quando eu estou falando de em outro estado, tá? Com valores pagos no mesmo ou em outro estado, isso aqui seria valor cobrado. Se você entender, deixa eu deixar bem claro aqui. Se você entender que ele está falando de compensação desses débitos e créditos aqui numa operação de entrada, tá? Cobrado nas anteriores, ok. Tá? Talvez eu tenha feito uma mistura aqui que possa ter confundido você, então vou deixar claro. Se você está entendendo, que eu acho que a banca está falando aqui, valor cobrado em outro estado, ok. Lembra? Eu falei essa diferença para vocês. Está vindo de outro estado, foi cobrado o ICMS lá, por outro estado. Eu posso me acreditar aqui? Posso. Esse caso pode. Que é o que a banca está falando aqui mesmo, gente. Vamos ser justos aqui. Com valores pagos no mesmo ou outro estado nas operações anteriores. Então ele não está falando de transferência de crédito, como eu estava falando, não. Ele está falando, de fato, de operações que saem de um estado, débito para lá, crédito para outro estado. Então nesse ponto aqui está correto. O que está errado aqui é esses valores pagos. Que aí não é pago, é cobrado. Tá? Então, esse ponto aqui está correto, sim. A transferência bancária não, mas o que está errado ali seria cobrado. Além desse dia 15, o cobrado. Tá? Para recapitular, se eu tenho uma dívida, um saldo credor em um estado e um saldo devedor em outro estado, realmente eu não posso fazer essa compensação. Não posso. Estou devendo 150 para o estado de Minas, mas o estado de Pernambuco está me devendo 150 também, então vou pegar o crédito daqui e jogar para lá. Isso não pode, como eu estava falando. Mas na questão, ele está falando de operação que vem de um estado, por isso que ele fala operação anterior, vem de um estado, eu posso me acreditar aqui? Posso. Aí não tem problema. Mas o erro está aqui no cobrado, tá? Letra C. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração, descendial, quinzenal ou mensal. A gente já viu que podem ser outras, né? E são liquidadas por compensação com créditos do próprio contribuinte ou de terceiro, fornecedor ou cliente, ou mediante pagamento em dinheiro, cheque ou cessão de precatório. Isso aí está tudo errado. Tá bem errado. O período pode ser diferente desses aí, né? Descendial, quinzenal ou mensal. Né? São liquidadas por compensação, de fato, mas com crédito do próprio contribuinte. Né? Eu não vou pegar um crédito lá de terceiro. Eu tenho
200 de débito, você tem 100 aí. Então, eu não pago o Estado porque eu vou pagar só 100, porque você me empresta 100 e eu abato aqui. Não, né? A não ser que seja um saldo credor acumulado, que aí a gente pode transferir, como a gente já viu. Letra D. Os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento. Sim, a autonomia do estabelecimento. Compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo, localizados em território nacional. Opa! Falou em território nacional. Compensar em território nacional está errado. Pois o valor do imposto pago no mesmo estado ou em outro pode ser compensado com o valor devido. Não, aqui está errado. Tá? Aqui está completamente errado. A compensação, de fato, a gente tem a autonomia do estabelecimento. A gente vai fazer débitos e créditos aqui na filial 1, débitos e créditos na filial 2, débitos e créditos na filial 3. Isso está correto. Tá? Porém, né, quando a gente apura aqui um saldo devedor nessa filial, um saldo credor na outra, os valores podem ser compensados, desde que seja dentro do mesmo estado. Território nacional, não. Aí a gente entra naquilo que eu falei agora há pouco. Né? A gente está compensando o que for devido na operação anterior, pode. É uma operação que vem de outro estado para cá, lá foi débito, aqui vai ser crédito. Não é compensando, eu estou fazendo uma operação normal. Agora, se for compensação no sentido de eu tenho uma dívida aqui e um crédito aqui, e são estados diferentes, eu não posso juntar um com o outro. Tá? Então, minha empresa tem um débito de 150 mil com Pernambuco e tem um crédito de 150 mil com o estado do Rio de Janeiro. Então, tem um débito aqui e um crédito lá. Pode ser feita essa compensação? Não. Tá? Agora, se for do mesmo titular dentro do território do estado, aí pode. Letra E. Já tem alguma correta? Não, né? Não, estão todas erradas. Então, só pode ser a letra E. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração. Como a gente falou, venceu, as obrigações acabaram, vencidas aqui. Não é pagamento, é venceu e acabou. Não tem mais nenhuma obrigação a ser incluída ali. A obrigação do próximo dia já é do próximo período fiscal. São liquidadas por compensação, né? A gente vai compensando até o montante dos créditos. Então, eu tenho débito de 100, crédito de 90. Então, eu vou recolher 100? Não, 100 menos 90. Por quê? Desses 100, 90 eu tenho de crédito. Então, eu compenso 90 com 90 desse lado de cá. E sobra só 10. Tá? Então, até o montante, compensa até o montante dos créditos naquele período. Não é naquele ou no outro período. É naquele período. Encerrou, venceu. Só pega débitos e créditos de um período fiscal. No próximo, você faz débitos e créditos do próximo. Né? Não pode misturar os dois. Mas, claro, que a gente vai jogar o saldo credor de um período fiscal para o próximo. Né? Se sobrar saldo, você joga para o próximo. Tanto é que ele fala aqui, ó, até o montante dos créditos estruturados no mesmo período, mais o saldo credor do períodos anteriores. Né? O saldo credor transportado, se for o caso, ou mediante pagamento em dinheiro. Se os créditos superarem os débitos, eu não pago em dinheiro. 100, ou for igual, né? 100 de débito, 100 de crédito. Zero. Eu não vou pagar nada. Agora, 100 de débito, 90 de crédito, 90 compensa, sobra 10 ainda a pagar em dinheiro. Gabarito, letra E. 21. Cefaz Minas, 2023. Joana de Souza adquire em uma licitação da Receita um videogame que havia sido importado do exterior e apreendido pela falta de documento fiscal. Então ela vai lá, adquire um videogame que foi apreendido abandonado, foi importado, apreendido, abandonado. A base de cálculo sobre tal operação será... Bom, aqui ela quer a base de cálculo, foi uma das primeiras vezes que eu vi questão de base de cálculo em licitação, né, de mercadoria apreendida ou abandonada. Né? Vamos ver aqui qual é a base de cálculo. A base de cálculo é bem tranquila. Né? A base de cálculo aqui é bem simples. Que está lá no artigo 13, que trata de base de cálculo, todo o artigo 13, né, e os seus parágrafos, todo o artigo 13 da Lei Candir, trata de base de cálculo. Lá no inciso 8º, a gente vê essa base de cálculo, que é, né, o valor da operação mais o que? II, IPI e todas as despesas cobradas do adquirente. Então, II, IPI e todas as despesas cobradas. Então, vamos achar isso aqui, né? Vamos procurar isso daqui.
valor da mercadoria ou bem constante no documento de importação. O valor da mercadoria ou bem constante no documento de importação. Valor da operação só não. Preço corrente no mercado atacadista também não. Valor da operação acrescido do II, IPI e toda a despesa cobrada ou debitada do adquirente. Questão tranquila da FGV aqui, tá? Quando falar em importação indireta, gente, esquece documento de importação. Tá? Esquece documento de importação. Ela foi apreendida, né? Ela foi abandonada. Então, você não vai olhar para achar a base de cálculo, você não vai procurar o documento de importação. Você vai pegar o valor da operação, aquela operação que ela arrematou lá, mais II, IPI e outras despesas adquiridas, outras despesas debitadas ao adquirente. Então, esqueça, quando for licitação de mercadoria importada, apreendida, abandonada, esqueça documento de importação. Ele vai tentar colocar isso na prova. Como ele fez aqui, ó. Documento de importação, por quê? Você olha a importação, então é um documento de importação, né? Mas não, para licitação não. Se for no caso de importação direta, que a gente chama, que eu estou importando alguma coisa, aí beleza. Você pega o valor, né, que está em DI, faz a conversão em dólar pela mesma taxa do II e tal. Aqui é um pouquinho diferente, tá? É o valor da operação, que você arrematar lá, mais II, IPI e todas as demais despesas cobradas ou debitadas ao adquirente. 22. Também uma questão de 2023 e DECAN, Cefaz, Roraima. O ICMS é considerado um imposto sujeito à regra da não cumulatividade. Logo, deverá ser compensado o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante. E aí? Logo, deverá ser compensado o que for devido em cada operação com o montante. Tem que compensar com qual montante? Com o montante cobrado nas operações anteriores, uma operação anterior ou anteriores, pelo mesmo estado ou por outro estado. Aqui pode ser por outro estado, que é aquela situação. Entrou a mercadoria, 12% lá para outro estado, por exemplo, eu me acredito. Paga, é cobrado por outro estado e eu posso me acreditar aqui. Então vamos lá. Cuidado para ele não falar pago, né? Mas aqui ele fala cobrado em todas, ó. Então, a ser cobrado nas operações posteriores, não, né? Está entrando. Aqui é o crédito. Aqui que eu vou compensar. E não cobrado nas operações posteriores. Posteriores é o débito. Então, A falsa. B, cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou outro estado ou Distrito Federal. É questão diretaça, né? Cobrado na operação anterior, pelo mesmo ou por outro estado. Então, entrou, foi cobrado esse ICMS, quando está vindo para mim, eu vou e me credito. A saída futura com o débito, eu vou e me debito. Cobrado nas operações anteriores pelo mesmo estado ou pelo Distrito Federal, que para mim não deixa de estar tão errado assim, só está incompleto, né? É pelo mesmo estado ou por outro também, ou pelo DF. Letra D, cobrado em qualquer operação por todos os entes. Aí não, né? Em quaisquer operações por todos os entes, não. Qualquer operação vou abater, qualquer operação de qualquer coisa, ISS, não. Cobrado nas operações anteriores e a ser cobrado nas posteriores. Não, posterior é débito. Então só abato o das operações anteriores de gabarito letra B. Para a gente fechar esse bloco, mais uma questãozinha aí, IDECAN. De acordo com a Lei Complementar 87, o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que tivesse acreditado, sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento, quer saber do estorno, né? Quando que ele precisa estornar? Vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. Sim, aqui estorno. Beleza. Ah, Darrocha, mas tem a situação que você falou. E se na entrada não teve crédito? Aí não vai fazer o estorno, óbvio, né? Quando ele está falando de estorno de imposto, é porque tem um imposto. Tá? Porque teve um crédito na entrada. Senão não consigo estornar nada. Então, só num caso concreto que ele der na questão, em que a entrada foi zerada, e depois ele fala que tem que estornar o crédito da entrada, aí você marca como falso. Extraviou, tem que estornar o crédito da entrada. Mas estornar que crédito se não teve? Seria uma situação concreta. Tá? Na literalidade, assim, considera que teve um creditamento da entrada, claro. Então, aqui tem que estornar-se. For objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo essa circunstância
imprevisível na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. Então, entrou, for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada, então a saída foi zerada, sendo essa circunstância imprevisível na data de entrada. Então, a gente considera que teve um crédito aqui na entrada, óbvio. Então, aqui tem que estornar também. Vier a ser utilizado em fim alheio à atividade de estabelecimento, outro caso clássico aí de estorno, né? Entrou para uma determinada atividade, só que depois mudou, e nessa mudança ela vai ser utilizada em fim alheio. Se não é mais fim específico, né, da atividade, da entidade, é um fim alheio, não pode manter o crédito. Então, todas as alternativas estão corretas, a gente tem que o contribuinte tem que estornar todas essas situações aqui, tá bom? Então é isso. Terminamos mais um bloco. Até mais.